Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera, mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino convida. E você já sabe, em todas as edições a gente traz sempre um assunto novo. Os assuntos que você quer saber, gostaria de saber de quem fez, de quem produz. E a gente sempre traz os assuntos das mais alta categoria, da mais alta relevância, para que as pessoas estejam por dentro de tudo. Dessa vez a gente traz aqui, ela que é formada em cinema pela UFBA, fundadora e ex-presidente da Associação Baiana de Cinema e Vídeo, e também da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. Ela é sócia da Academia Brasileira de Cinema. Já está conosco aqui ela, Sol Moraes. Que prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos bater um papo aqui sobre essa maravilha que é o cinema mundial. Estou aqui muito feliz, honrado e até emocionado por tê-la aqui junto da gente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, obrigada, Big, pela indicação também do nome. Cada dia mais eu penso que as rádios, o podcast é a nova rádio, eu digo, né? São as que têm maior capilaridade e que a gente do cinema ainda não entendeu. Então, estar aqui hoje para mim é uma alegria e, ao mesmo tempo, uma esperança, né, de que possamos fazer parcerias maiores e adentrar esse Brasil com as rádios brasileiras e com o podcast também. Pois é, só vamos conversar aqui sobre essa maravilha. Aqueles irmãos Lumière lá da França, né? De onde eles estiverem agora, será que eles estão satisfeitos com o que a arte que eles inventaram está fazendo com a humanidade? Está dando o recado que ele queria que desse mesmo? Está fazendo o seu papel? O cinema brasileiro em si está em boas horas, está em bom dia, está em bom tamanho? Está sendo bastante, eu diria, culto para a população, ou o acesso ainda está difícil às grandes massas? Eu não digo que o acesso está difícil, eu digo que nós não temos salas o suficiente para isso. E os ingressos são muito caros. Então, isso afasta, lógico, a maior parte do público, 70% do público da sala de cinema. Pela leitura que a gente já fez, que faz surgir esse projeto, que são os filmes que eu não vi, 92% da população brasileira está fora da sala de cinema. 8% vai ao cinema. Quando você fala, um filme fez uma bilheteria imensa, para 8%. Porque 92% está fora. Vamos supor que mudou um pouquinho, chegou a 80%, a 20%. Mesmo assim, 80% está fora da sala de cinema. Porque ele não existe na periferia, os cinemas de bairro são poucos, o interior não tem quase cinema, municípios com menos de 20 mil habitantes não tem cinema também. Então, você percebe que não tem a demanda. Existe o cardápio, mas a comida não está no cardápio. Né? Então, como acessar esses filmes? É lógico que hoje em dia tem várias formas de acessar cinema. A Netflix está aí, a Globoplay está chegando pesada, mas para a ponta, a internet também não chega. Porque parece que é uma coisa democrática, as pessoas se colocam ali na rede, faz selfie o tempo inteiro e acham que está no mundo. Mas os dados móveis não seguram a internet para essas pessoas. Então, como rodar um filme? Como ver um filme no celular, que seria a coisa mais prática, por exemplo, um curta-metragem? É um filme para você assistir na fila de banco, na fila de consultório, e poderia estar bombando, né? Mas não temos condição, porque a banda larga não chegou para o povo, não é democrática. Então, nem todo mundo tem banda larga. Eu pago R$500 no pacote da Claro, para ter internet dentro da minha casa, para ter a Globoplay, para ter a Netflix, para ter a Amazon, mas é R$500, é quase a metade da cesta básica. Então, como é que você vai acessar com fome? Você não vai acessar, né? Mas eu ainda digo que o cinema ainda não foi descoberto no Brasil como a identidade de um povo, porque através do cinema você apreende no espaço-tempo histórias de época. Então, mesmo que o filme seja de ficção, você assiste um filme de ficção de 2030, vamos supor, sei lá, 2030 foi para frente, de 2003, você vai saber o que estava acontecendo naquela época. O sotaque muda, né? Os cacoetes mudam, a linguagem muda, então, e isso fica impresso na película. A roupa que você veste, você sabe, se for um documentário, você vai saber a cultura daquela pessoa, vai saber o status social que ela vivia, ou na época que foi feito o filme. Ou seja, realmente o cinema, ele não por acaso é chamado a sétima arte,
porque ali está a música, está a dança, está o teatro, está a literatura. Então, está tudo englobado no cinema, né? Então, eu acho que ele deveria ser, como o Gilberto Gil fala, cultura, cultura não pode ser tratado como extraordinária. Cultura é ordinária. Sim. Ela tem que estar na cesta do povo brasileiro, como feijão, como açúcar, como trigo. Ou seja, Gilberto Gil, que foi o maior ministro que o Brasil teve, né? Então, ele fez o doenço antropológico no Brasil. Eu acho que ele enxergou isso. Mas a gente sabe que existe por trás disso, e meu marido foi presidente da coalizão, agora estou eu, toda a organização do comércio que está por trás disso. E o cinema está atrelado à organização do comércio. Né? Quando o presidente Lula assina a liberação de filmes norte-americanos para entrar no Brasil, ele assina ali junto a saída do trigo, do feijão, do arroz, e aí os norte-americanos taxam. Só vai entrar 8% dos restos dos filmes do mundo. E 92% dos filmes são norte-americanos. A maior produtora de filme continua sendo a Índia ainda? Do mundo? Não é que seja a Índia, porque ela produz para ela mesma. Assim, os filmes dela estão começando a sair do escopo do país dela agora. Mas, assim, se você for... O que chega no mundo é o norte-americano, porque é o único país que seus filmes são obrigatoriamente em todos os países. Antes de você assinar qualquer contrato como eu falei, do feijão, do arroz, do trigo, você assina um contrato do livre comércio que X% da sala de cinema é norte-americana, dentro do seu país. Então, ao invés de nós taxarmos as cotas para eles, eles taxam para a gente. E nós é que somos taxados com cota mínima para entrar na sala de cinema. Porque o cinema é um império. Nos Estados Unidos, ele faz parte da Casa Branca. Né? Ele está ali ao lado da Casa Branca, porque eles entendem que a imagem é quem domina o mundo. Não por acaso a imagem é proibida, né? Foi muito tempo proibida. E as igrejas evangélicas, por exemplo, não tem nem um Cristo montado ali, porque você não pode adorar. Você tem que ter coisa que você controla. E a imagem controla. Então, eu acho que o Instagram, eu posto muito isso, o Instagram, que faz muito selfie, ele meio que popularizou as pessoas, tanto rica quanto pobre. E você pode viralizar mais do que a Xuxa, por exemplo. Depende do seu TikTok cair ali. Então, você meio que inverteu a posição das coisas. Mas a imagem, ela dita a ordem, ela dita a moda, ela dita poder, ela dita tudo. E o cinema é a imagem. Né? Eu falo, será que quando Cristo falou na Bíblia, faça assim a minha imagem e semelhança, era o cinema? Era o cinema. Vamos voltar aqui, só os filmes que eu não vi, que agora está na Walter da Silveira, né? As pessoas não têm acesso ao cinema com essa má distribuição, com essa péssima distribuição que tem, com os filmes que não dão acesso, como você acabou de relatar. Essa coisa de os filmes que eu não vi, que vocês estão fazendo esse trabalho lá na Walter da Silveira, você espera realmente que haja uma sensibilização das autoridades que podem mudar esse cenário e a partir daí ter um olhar muito mais criterioso com essa sétima arte e popularizar mais do que está sendo? Olha, quando a gente pensa o projeto dos filmes que eu não vi, já é uma forma de impactar, né? Por que os filmes não foram vistos? A pergunta fica no ar. É uma paixão minha, que eu queria ver o filme e não vi? É porque o filme não chegou à sala de cinema? O que é? Eu acho que a Paulo Gustavo já foi bem inteligente nessa comissão que selecionou os projetos, porque o projeto é de um festival, né? E, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma revitalização da sala. Né? Então, a gente vai revitalizar uma sala com equipamentos novos dentro do escopo do prêmio. Então, está recebendo um projetor de primeira, um projetor maravilhoso, com não sei quantos lumes para exibição. Está colocando todo o som, a sonorização da sala também, que é uma sonorização que a gente está revitalizando ela. E está colocando acessibilidade, pensando num público para além do público comum. Né, mas as pessoas que não têm acesso à sala. Então, o edital já traz isso, que é um edital que é feito pela FUNSEB, através da Secult, e a Dimas coordena. A gente vai, dentro desse festival, a gente está construindo todo um trabalho de mídia antes. O festival não começou, ele vai acontecer do dia 15 de janeiro até o dia 19 de janeiro. Mas a gente está trabalhando no imaginário social. Então, ao invés de entrevistar os diretores de cinema, ao invés de entrevistar os produtores, a gente foi entrevistar quem estava nos bastidores do filme, nos lugarejos onde foi rodado os filmes. Então, tipo assim, Narradores de Javé. Foi rodado em Lençóis, que é a minha cidade, e em outras cidades menores. Então, a gente pediu que as pessoas que vivem lá
falasse sobre esse filme, sobre o impacto desse filme na sociedade, na cidade que eles vivem, e se eles chegaram a ver esses filmes. Então, na maioria das perguntas que nós fizemos pelo Brasil, a gente entrevistou pessoas do Amapá, de Rondônia, de Manaus, Piauí, Bahia, Mato Grosso. Essas pessoas nos responderam que viram filmar, que impactou financeiramente a cidade, a rodagem do filme ali, mas não viram o filme. Então, o filme não voltou ao seu local de origem, onde foi rodado. Quando eu fiz o Tieta, o Cacá Diegues fez questão de nós voltarmos a Picado, que era um lugarejo, a gente fechou esse lugarejo para rodar o local da Tieta. Então, a gente foi lá com o Jorge Amado, levar o Jorge Amado, a Zélia Gattai, junto com o Cacá Diegues, a Sônia Braga, para exibir o filme. Então, foi um caso que me marcou no começo de carreira. E eu ficava pensando, a gente não tem esse dinheiro para voltar aos municípios, a gente não tem esse dinheiro para voltar, porque eles não têm sala de cinema, então tem que ser exibida por cineclubes. Então, assim, a gente tem que repensar esse cinema para impactar as pessoas. E o tema, os filmes que eu não vi, é exatamente procurando saber, essas pessoas que foram agentes desses filmes, viram esses filmes retornaram para eles conseguiram ver? Até agora não. Então, assim, dos compromissos dos filmes que eu não vi, esse é o primeiro ano dele, é difícil, porque também é pouca grana para fazer o festival, mas a gente fez essa busca empírica, sem pesquisa, mas a gente está se organizando para o próximo festival, a gente busca fazer uma busca mais profunda e chegar essas cidades que disseram que não viram o filme, a gente tem dentro do nosso orçamento uma forma de exibir o filme com eles, nem que seja com o cineclube, né? E se for o caso, deixar um cineclube na cidade. É ousada a proposta, mas eu adoro sonhar e né, ao desejo nada falta. Então, eu sigo Guimarães Rosa. Então, Sol, esse polo de produção, Salsinho, que o cinema está trazendo aqui para essa fábrica têxtil, antiga fábrica aqui no subúrbio de Salvador, isso vai dar uma melhorada nisso, porque vai ser um polo de produção e desse polo a gente talvez tenha a condição de popularizar mais e fazer as pessoas verem o filme que fizeram. Vai ajudar? Eu não sei porque eu não conheço o projeto do polo, mas eu acredito que a gente está hoje em dia cada vez mais descentralizado. Qualquer jovem tem um computador Mac na mão e monta um filme, né? E filmar, a não ser que seja estúdios, mas é difícil você filmar em estúdio, que termina sendo mais caro você montar o cenário, fazer toda a parte de cenografia para dentro. Eu não sei qual é o papel do polo. Se é um polo para filmar, se é um polo para descentralizar os filmes, se é um polo para distribuição, não sei qual que é a do polo, ainda não conheço a estrutura do polo, né? Eu me afastei um pouco das entidades, estou mais voltada para meus projetos, porque tem 3 filmes finalizando, 3 filmes para rodar, né? 3 filmes que já foram rodados e estão no mercado, então são muitos projetos que eu resolvi aos 60 anos cuidar um pouco de mim, porque eu sempre fui muito militante. Mas eu, como produtora, formada na universidade e sabendo que nós temos 62 cursos de cinema no Brasil, o que mais me incomoda é a falta de estudos da produção. Porque produção a gente tem muita. Se você for contabilizar, aqui na Bahia deve ter 30 filmes, 40 filmes prontos. No Brasil, há 800 filmes num período de 10 anos que eu contabilizei, de 2003 a 2013, sem serem distribuídos. Então, produção nós temos. O que a gente precisa é ver os filmes. E como fazer para ver esses filmes? Então, aí o produtor não é pensado, no set de filmagem, o produtor é considerado como qualquer um faz, é uma profissão menor. E quando você entende a engenharia da produção, que é um curso também que eu estou dando como contrapartida dentro desse projeto, dos filmes que eu não vi, que vai ser em março, você percebe que os norte-americanos, que são indústria, né, que a própria Coreia, que hoje em dia está desbancando muitos filmes na Netflix, pensa a distribuição no desenvolvimento do projeto. Então, quando eu estou desenvolvendo o filme, eu já estou pesquisando o mercado, eu já estou sabendo para que público meu filme vai, como é que ele vai chegar até a ponta. A gente no Brasil não, nós ganhamos a produção, rodamos o filme, esperamos agora o dinheiro para a distribuição, que é um erro também que eu sempre falei, eu achava que o Fundo de Cultura devia ser um fundo de acesso. Então, eu fiz um filme, eu tenho direito de ter acesso, eu me apresento meu plano de distribuição e eu tenho acesso àquela grana para distribuir meu filme. Filmes prontos, tem que ser vistos, até porque são verba pública. Mas a gente não faz isso. E os cursos de cinema, a gente não tem curso específico de produção. Todo mundo forma para diretor, para fotógrafo, diretor de arte, talvez até técnico de som, não sei. Mas produção é uma coisa considerada menor. O Brasil ainda não encarou isso de forma diferente. Então, você não estuda. Se você pegar um projeto de engenharia da produção,
você vai entender que quando eu vou comprar um argumento, quando eu vou encomendar um roteiro ou quando eu vou adaptar um livro, eu já tenho que ter advogado, eu tenho que ter contador, eu tenho que ter contrato. E isso, o dinheiro nem chegou na caixinha do produtor. Quando eu faço isso, que eu passo para a segunda parte, que eu vou concorrer ao edital, eu vou concorrer ao edital para a produção. Não está embutida a distribuição, não está embutido um estudo de impacto. Tem a pesquisa de roteiro, mas não tem a pesquisa de produção. Então, eu não sei ainda que ponto um polo pode impactar, a não ser que esse polo pense nesse viés, onde ele vai criar cursos alternativos, onde os produtores vão se mergulhar ali, fazer estudo das suas produções, fazer estudo de impacto, entender que filme é aquele, para onde que ele vai, que público ele atende, porque eu posso fazer um filme que só vai para o cineclube, não tem nenhum problema. Mas eu tenho que entender que ele vai para o cineclube. Eu não posso fazer um filme a gente está acreditando que ele vai para a questão para as salas autorais, que vai dialogar com o público de escolas, querendo colocar ele diretamente no multiplex. Porque o público, os estudantes não têm como chegar ao multiplex. Vai ter estudante que tem dinheiro, mas estudante em comum não tem. Eu fiz agora assim, por exemplo, agora a gente está fazendo um trabalho com as universidades. A gente mandou carta para todas as universidades falando dos filmes que eu não vi. Aí não recebeu uma resposta de uma universidade. Que é triste, porque se você fizer uma conta, se eu tenho 62 cursos de cinema, vamos supor que isso forme 10 pessoas por curso. Eu estou colocando 620 profissionais no mercado ano. Para onde estão esses profissionais, todos os diretores? Todos sem mergulhar no estudo da produção. Todos sem entender essa engenharia que faz bombar ou não. Por exemplo, o Walter Salles, ele vem com esse filme. Walter Salles é banqueiro, é o quarto maior fortuna do mundo. Sim, mas ele é um estudioso. Ele fez um filme bem feito. E ele conseguiu impactar o público. E ele está conseguindo, através das redes, através de entrevistas, através da própria Fernanda Torres, ele está conseguindo uma magia que é fantástica. As pessoas estão descobrindo o teatro, estão descobrindo a Fernanda Torres, estão descobrindo a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, que foi a mãe, né? Está descobrindo o pai dela, o Fernando Torres, está descobrindo as filmografias que estão aí em cartaz, que a própria Fernanda chegou num blogzinho dela, no Instagram dela, e disse assim, pediram ela para divulgar um filme. Ela foi assim, gente, vai ver filme brasileiro. Então, assim, ela não divulgou um só filme, ela chamou... Ela falou, aproveite a onda do Eu Ainda Estou Aqui e vai ver outros filmes brasileiros. Então, é uma atriz global, de nome, que está chamando, mas que está impactando. Então, são campanhas que o próprio governo podia estar fazendo. Eu digo governo municipal, federal e estadual. Estadual. As 3 instâncias. Porque se você faz uma campanha comum de Lázaro Ramos, por exemplo, que nasceu na Bahia, que é do Bando Teatro Olodum, dentro de Salvador, né? Falando, empresas baianas patrocinem mais os filmes baianos. As empresas vão enxergar com outros olhos do que uma pessoa comum falando. Por outro lado, quando você divulga o filme, se você puxar as pessoas dos bastidores que acompanharam o filme falando no enquete, você também impacta. Porque são pessoas falando, eu vi esse filme ser rodado, eu vi esse filme ser feito e eu tenho o direito de ver. Eu pago esses impostos. Entendeu? Então, são coisas assim que acho que a gente não discute. Então, se o polo discute isso, eu aprovo. Estou de 4 palmas. Mas se é para mais produção, se é mais um local onde você vai colocar edição, finalização, não precisa. O pessoal está finalizando em casa. Está fazendo, como é que chama? Duvido que Big não faça. Como é que chama? DCP em casa. Mas os jovens fazem, estou dizendo, faz, entendeu? Então, assim, é entender o mercado. Quando você vai montar uma coisa, o governo hoje em dia, eles não escutam mais. Então, eles têm que parar para ouvir, faz uma enquete. O que é mais impactante? Nós temos quase 400 produtoras na Bahia. O que elas fazem? Onde elas se desenvolvem mais? Onde é que elas estão enganchadas? Como é que elas param? Por que elas fecharam? As que fecharam, por que fecharam as portas? Aí um Sebrae da vida pode entrar participando, sabe? Então, os filmes que eu não vi vêm trazer essa discussão. Tanto que a gente vai ter 3 seminários nele. Um seminário só com os festivais, que é a primeira vitrine, que é uma vitrine que me incomoda muito, que eu estou como festival e eu estou pagando os filmes que vão entrar no festival, porque eu acho que a vitrine não existe sem o produto. Então, se os festivais recebem nossos filmes para exibir, para fazer tapete vermelho, para vir a tour da Globo, e quem quer que seja, ele também tem que pagar pelos filmes. Não é nem um pagamento, é um aluguel. Né? Quem foi que me falou isso? Foi Sofia ou foi você? Acho que foi Sofia. É um aluguel. Sofia Federico, que é uma cineasta também maravilhosa também, é um aluguel da película que está no festival, numa vitrine que é o festival. Então, se eu como dona do festival, pago esse aluguel, nesse caso dos filmes que eu não vi, acho que é R$1.000, que está pagando, para os longas, 500 para os curtas, ou não sei, uma coisa dessa. Ou é 1.000 o longa e 500 o curta. A gente está pagando um aluguel.
desses filmes que está fazendo meu festival brilhar. Então, eu estou recebendo um conteúdo que está indo para a minha prateleira, que é o festival, que é vitrine para esses filmes. É uma via de mão dupla, é uma troca, né? Isso não acontece. Isso é uma mesa com os festivais. A segunda mesa é com os distribuidores, que eles encontram uma dificuldade em entrar na sala de cinema. E a gente quer saber nessa mesa, nesse debate, principalmente com os distribuidores baianos, quais são as dificuldades que eles encontram e quais os caminhos que eles apontam para a gente sair daí com um relatório para encaminhar para os governos municipal, federal e estadual, dizendo que, olha, a gente precisa disso. E a outra mesa são os exibidores. Exatamente por que os cinemas são tão caros? Porque o cinema de rua não tem estacionamento, porque as pessoas têm que pagar o carro, porque a dificuldade de segurança é maior, porque no shopping você se sente, entre aspas, mais protegido. Então, são 3 mesas voltadas para a visibilidade dos filmes, que são os festivais, os exibidores e os distribuidores. Então, a gente quer discutir com essas pessoas e sair daí com um documento para que no próximo festival a gente traga avanços, né? Espero. Só eu sinto o seguinte, olha, a produção de um filme, de um longa, por exemplo, hoje, brasileiro, média o quê? Quantos milhões se produz um filme hoje de produção, mais ou menos? Em ficção, vamos supor que entre 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, a gente ainda roda. Mas roda no grau de amizade. Sim. Agora, se preocupam muito com a produção, com esse 1, 2, 3 milhões que precisa para que faça a produção desse filme. E por que não embute ali, na hora, né, a distribuição? Porque está tudo pronto, mas esbarra na distribuição. Exatamente. Será que não são a Netflix da vida? Vou esperar esse produto perecer para eu comprar por um preço melhor e distribuir mais, eu vou ganhar muito mais com 1 milhão de pessoas que vão assistir fora das salas. E então eu não vou fomentar nenhuma ideia da distribuição, se você proliferar essa distribuição, que eu não vou comprar a preços que eu possa ganhar mais. Não tem uma política por trás disso aí? Não, porque a Netflix, ela é muito fechada. Ela só pega filmes seletivos, ou então que já, de alguma forma, já ganhou uma visibilidade, né? Às vezes ela investe, mas ela investe numa grande produção. Então, ela nem faz parte do nosso mercado. É o que eu digo também. Eu acho que já tem que ter Netflix brasileira. Existe o canal Cine Brasil TV Já, que está nos apoiando, que é só filmes brasileiros, mas ele não tem perna para a campanha, para esse projeto. Então, o que eu acho, por exemplo, ao invés do governo estar fazendo uma plataforma própria, podia ter um portal, e nesse portal aportar as plataformas brasileiras. Quantas, sei lá, 42 plataformas de cinema tem no Brasil? Tem a Cine Brasil Já, tem o Cine Brasil, tem o Cinema do Brasil, tem Brasil TV, tem vários outros canais que são plataformas e que tem filmes de forma tímida. Por exemplo, no Cine Brasil Já você paga R$ 9,99, R$ 10 por mês para assistir o filme brasileiro. Eu pago. Você paga? Você não sabe nem que ela existe. Você tem? Também não. Você tem seu filme, tá lá. O Vig é melhor ainda. Vem pra cá, vem conversar com a gente. Vem bater um com a gente. Chega pra cá, vem pra cá. Ele é um distribuidor nato. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em como dar não só visibilidade, mas também empoderar, né, a nossa sociedade com sua identidade. Porque a gente fica muito de filme americano. Quando eu fui distribuir o filme Estranhos, eu consegui ingresso para as escolas. Quando as meninas que eu contratei chegaram nos multiplex, me falaram, não quero ver esse filme, não quero ver aquele. Claro, norte-americano. Aí as meninas ficaram com raiva. Eu falei, não fique com raiva. Eles foram educados para ver esses filmes. A gente é que vai conversar com eles. Eu falei, tá bom, você quer ver aquele filme ali, mas quem está pagando para você ver o filme é esse daqui. Então você vai ver esse filme, depois a gente debate sobre ele. E aí depois a gente conversa sobre o outro. Incrível, todos amaram. Todos amaram o filme. Todos saíram debatendo. Então, não é porque eles não gostam, é porque eles não têm como ver. Não tem acesso. Entendeu? Agora, eu fiquei pensando, você fala, discorrendo aí perfeitamente, sabiamente, aprofundando nesse assunto. Hoje, todos os governos, prefeitura, né, governo municipal, estadual e federal, estão aí sempre com a necessidade de construção de escolas, né? Uhum. Em todas as 3 áreas. No município, no estado e no governo federal. Por que então não seria legal eles já construir essa escola, todas elas, com uma sala de cinema? Porque a escola tem segurança, a escola tem estacionamento, a escola já é um local cultural, já é um local de ensino. Por que não algumas salas de cinema em todas essas escolas? Talvez aí pudesse já dar mais acesso, com mais facilidade. O que é que você acha dessa ideia? Aqui em Salvador já tem o SESC, está fazendo um trabalho maravilhoso. É SESC, né? Não, é SESC. Está fazendo um trabalho maravilhoso com um cinema dentro da escola. Tem até um festival no final do ano com essa escola. Mas as escolas antigas tinham teatro,
que podiam ser adaptados para cinema. Cinema, sim. Né? Só que depois foi tirando, a escola foi mudando o perfil dela e a cultura foi se afastando. Essa coisa de só achar que cultura não é educação, educação não é cultura, elas estão imbricadas, elas estão juntas. Né? Os ministérios são separados para potencializar, porque a educação vem com uma verve e a cultura vem com outra, mas o próprio governo Lula, na época do Gilberto Gil, eles criaram uma lei, ou foi no de Juca, não lembro, eles criaram uma lei da obrigação de exibição de filmes nas escolas. Não como a muleta para você ensinar geografia, não, como arte. Exatamente para você discutir, falar de sociedade, falar de sociologia, falar de filosofia, né? Falar do cotidiano, falar do dia a dia, falar de sua identidade. Só que isso ainda não prevaleceu. A lei existe, a obrigatoriedade está aí, muitas escolas receberam equipamentos, mas isso não acontece. Né? Desculpa, quer dizer então que o cinema, eles estão, vamos dizer assim, os empresários estão vendo o cinema como um lazer e não como cultura. Big, você que está aqui em Salvador, né, a retirada dos cinemas das cidades, né, da cidade, dos bairros, tantas salas de cinema que tinha, Tupi, Guarani, Glauber Rocha, que era o Guarani, e tantos outros, Jandaia, tantos cinemas que tinham aqui, eles trouxeram para os shoppings, tiraram as salas, como tiraram as lojas para o shopping. Então, eu acho que aqui vai ser melhor. No único shopping eu tenho 10 salas. Olha, trouxeram não é bem a palavra, né? Os multiplex, né? Antigamente, assim, eu sou de uma geração que tinha cinema de ruas, né? Os cinemas maravilhosos aqui. Alguns eu não peguei, mas, por exemplo, o Arte 1, Arte 2, Cine Bahia, Tamoio, o Glauber Rocha, que depois volta, né? Como está lá hoje. Mas, assim, antigamente o shopping tinha 2 salas de cinemas, né? Era uma coisa pequena. Daqui a pouco viraram os multiplex e juntou desses multiplex, dá uma concorrência desleal para o cinema de rua, e esses cinemas foram virando igrejas na maioria das vezes, né? Rio Vermelho tem 2 cinemas que virou igreja. Mas não resolveu o problema porque dificultou mais ainda o acesso da população. Que a ideia, parece que a ideia seria trazer mais acesso, levar mais acesso. Acabou o acesso. E acabou o acesso. Acabou o acesso. O tiro sai pela culatra. Você sabe que às vezes você conversa com determinadas pessoas que, vamos dizer, na minha geração, de determinada classe, iam para o cinema, por exemplo, para uma arte, para uma coisa, que falam assim, eu não vou para cinema porque eu não tenho roupa. É verdade. Para ir para o cinema você tem que atravessar um shopping inteiro, entendeu? Pois para chegar lá é uma coisa assim, e o cinema passa por dois templo momentos, né? de Porque consumo. ele era considerado periférico quando ele era nos circos, e depois ele vira elite quando ele vai para salas de bairro. A sala de bairro também era muito bem vestida. Eu fiz um filme no Cine Jandaia. Jandaia? É Jandaia. Um curta-metragem que era meu trabalho de curso do cinema da UFBA, né? E aí uma das pessoas me contaram que a Cine Jandaia tinha uma tela no meio, quase que no meio, assim, dupla, que as pessoas que pagavam assistiam aqui. E as que não pagavam ficavam aqui atrás. Olha só. Eu frequentei o filme Jandaia muitas vezes, eu não me lembro dessa divisão de tela. Me contou isso. Eu fiquei assim, impressionada. Teve um cara também que ele contou que ele não conseguia entrar no cinema. Um dia ele ficou sinceroneando os carros que chegavam ali na Baixo Sapateiro, sei lá, 7 portas ali, né? Baixo Sapateiro. 7 portas era o Tupi. Era o Tupi, né? É o Jandaia. Aí é lindo aquele cinema, meu Deus. O Bahia tinha aquela sala de fumante no fundo. E eu sei que ele conseguiu um dinheiro, ele que comprou logo um blazer para poder entrar no cinema Jandaia. E o cinema Jandaia é lindo, os vitrais são maravilhosos. Eu não sei como é que aquilo ali acabou daquele jeito. Tá caindo o prédio agora. Eu fiz o filme lá dentro com ele quase caindo, com aquela atriz maravilhosa nossa que faleceu, a Fafá Pimentel. Ainda botei ela no palco do Jandaia, que eu bati, eu vi que era cimento, dava para ela subir, a gente pegou ela nas costas, colocou ela no palco e ela fez foi lindo, com um curtinha maravilhoso, falando sobre a saudade dos cinemas de bairro, porque eram muitos, não eram poucos, né? Eram muitos cinemas de bairro. E hoje em dia a gente não tem mais nada. Eu me lembro só que eu entrava. 3, né? Eu me lembro, Big, quando eu era adolescente, eu entrava no cinema, principalmente no Jandaia e todos os outros de bairro também. Normalmente abria 1h, eu acho que era 1h, meio-dia, era tarde. Era matinê. E aí eu entrava na sala, no cinema, e assistia aquele filme 3, 4 vezes, saía de lá no último, meia-noite. Antigamente podia fazer isso. Podia fazer isso, hoje já não pode. Você veja como mudou tudo. Vamos ficar para outra sessão. Para outra sessão. Né? Então, o que Principalmente acontece? quando ia com namorada, né? Principalmente, né? Era 2, 3 da sessões gente ali, lazer junto com cultura. Então, eu vou repetir, saiam as salas dos bairros, né? Da cidade inteira, que era impregnada de cinema. Salvador, por exemplo, tinha na Liberdade, Piripiri, na Baixa dos Sapateiros, na Avenida 7, muitas salas de cinema, tantos outros bairros, em Brota, etc e tal. Aí que eu te falei, vai, como você falou, multiplex. Aí tem 1 milhão de salas dentro do shopping.
Mas diminui o acesso. Não, e de quem é esses multiplex, né? São dos estúdios americanos. Então, para botar um filme nacional lá, se não tiver uma política séria de cota, a gente realmente dificilmente consegue. Uma Globo Filmes da vida, né? Porque Eu já estou com vem um com outra filme da Clarice estrutura. Rebouça que se chama Cine Rubi. Exatamente um resgate dos cinemas de rua. E ela provando que o público só não vai ver filme porque não tem condição. Dentro do projeto do roteiro é exatamente isso, né? As pessoas se encantam, o filme, a gente exibe dentro da própria projeção do filme. O Vento Levou, filmes assim, clássicos, e que o público se encanta. Então, assim, não é que o público não gosta de cinema, ele não tem como chegar ao cinema. Isso é fato. Quando você distribui gratuitamente, as pessoas não vão. Quando eu coloco cinema nas escolas, eu boto ônibus. Então, a gente pega as horas mortas, que é 10 da manhã, e 3 da tarde. Você vai na escola, pega 45 alunos, 45 não, porque tem que vir um coordenador e um professor, e traz para o cinema. Eles assistem. Agora, primeiro você tem que conquistar eles. Vai ter lanche para eles chegarem até lá. Aí eles chegam lá, tem um lanche, tem o filme que ele gostou. Aí ele vai a primeira vez por obrigação, a segunda, né, duvidando, e a terceira ele já quer ficar no cinema. Pois é. Agora, como é que tem acesso só, o Big? Hoje, quanto é que custa um cinema, uma inteira? R$50? Eu não me lembro nem como é que É quanto pior, que custa. porque uma família sozinha não vai sozinha ao cinema. Se vai for a 3 família. pessoas, se comprar os ingressos, a pipoca vai ser Um uns saco de R$500. pipoca, você gasta R$50 para comprar um saco de pipoca, um refrigerante. Né? Aí, Tem muito cinema que vive da pipoca. da pipoca. Não, todos Ó, os se outros você não for, provaram né? isso. ó, É verdade. um casal com 2 filhos, ele vai gastar R$200, 250 para ir no cinema, no mínimo, Não, sem tá comer muita sendo pipoca. generoso, Hein? porque isso é Uns generoso, R$300 talvez. exatamente. Quer dizer, e a população brasileira assalariada tem condição de ir ao cinema e gastar R$300 no cinema, que deveria ser um custo, para mim, de 10, 15, R$20, e o governo que subsidiasse. Não é para não valorizar a produção do cinema, muito pelo contrário, o governo tinha que entrar subsidiando. O quando você governo falou. teve o Vale Cultura, né? Mas que agora saiu. O Vale Cultura ajudou muito a bilheteria do cinema brasileiro. Espero que volte, mas assim ainda não voltou. E a gente conseguia, com a verba do próprio filme de distribuição, comprar X de ingresso através do Vale Cultura, que era R$10 o ingresso, e distribuir. E as pessoas iam para o cinema, e isso contabilizava a bilheteria. Então, isso a gente não conseguiu, a gente não conseguiu engatar isso nesses 2 anos que o Lula chegou de volta. Mas antes, nos 8 primeiros anos, a gente tinha o Vale Cultura que funcionava muito bem. Ou só. Pois não, E Big. contabilizar a bilheteria é importante, porque o cinema funciona assim. Seu filme entra em cartaz, a quantidade de gente que assistir ele de quinta a domingo é que vai definir se seu filme vai virar a semana ou vai sair de Era cartaz. essa pergunta que eu ia te fazer. O que é que Entendeu? define um filme ficar em cartaz ou sair de cartaz? É a quantidade de pessoas que assistem o filme entre quinta-feira e domingo. Se você me perguntar que número é esse, não é um número exato. Esse número vai ter a ver com a média da semana nesse cinema, a média daquele horário e a média do cinema em geral, contabilizando as outras salas da região. Isso é feito um cálculo dizendo aqui, ó, ele ultrapassou essa curva de corte aqui, então a gente vai ficar mais uma semana com ele, porque indica que ele vai dar lucro na próxima semana. Se o filme não dá lucro não dá na outra semana, ele sai de cartaz. O problema é que a gente tem uma concorrência, quando a gente fala de distribuição no Brasil, a gente não tem tanto dinheiro para distribuir como os grandes estúdios que entram aqui têm, porque eles têm um produto que tem aceitação, a gente tem um produto, querendo ou não, a gente tem que admitir que é um produto que tem uma certa rejeição pelo público em geral, que é o cinema nacional, ainda passa por essa coisa. A gente tem esses momentos que a gente fura, como agora, né, com o filme de Walter Salles. Então, a gente precisa ter um marketing muito forte, só que a gente entra, quando sobra ali a verba para distribuição, a gente tem o quê? Um 1/20 da verba que eles têm para divulgar. É óbvio que você vai entrar com um produto deficitário. E aí você não vai conseguir alcançar um número suficiente de pessoas que assistam seu filme na primeira semana, que, se gostarem de seu filme, vão fazer um boca a boca e vão voltar para a próxima, entendeu? Isso acaba levando com que o filme saia prematuramente de cartaz, antes que as pessoas tenham, inclusive, acesso para assistir. Elas vão acessar depois no streaming ou coisa assim. Pior, porque o Capitães da Areia era um filme que estava ocupando sala de cinema, estava dobrado, lotado, mas chega um Shrek da vida. Você tem que sair. Você é convidado delicadamente a Delicadamente. E o que se consome mais só hoje? É o drama, é o humor, é o musical? Qual é o tipo de produto que é mais consumido no cinema hoje, que o público brasileiro, especificamente, mais procura? Se você for responder na lata, você vai dizer a comédia. A comédia. Em tese, é. Mas, por exemplo, o Eu Ainda Estou Aqui não é uma comédia.
e já bateu a bilheteria de todos os filmes. Então, eu acho que também é isso, é a forma de distribuição. É claro que o filme pegou na veia, no momento que a gente está vendo a Argentina caindo, a gente está correndo o risco de voltar, retroceder. Então, tudo isso está ali embutido no imaginário social. E aí um assiste e vai no boca a boca, falando, pô, você viu o filme? Você viu o filme? Cara, como é que isso aconteceu? Cara, você viu uma ditadura? Como é que a família toda se dissolveu assim? Eu vi jovens saindo com as avós do cinema falando, minha avó, então, foi isso que aconteceu na sua época? E a gente não quer isso de novo. Então, assim, isso é o imaginário. Cadê os documentários para esse povo ficar sabendo, né? Pois Por é, que o documentário foi um gênero que teve muito destaque. E hoje ninguém mais assiste era o o tipo de filme documentário. nacional que mais tinha procura, era o documentário durante um tempo. Inclusive, você falou aí do Shrek da vida, tem um caso emblemático aqui no Brasil, que é a chegada do Amanhecer, que é daquela série Crepúsculo, sabe? O Amanhecer, quando ele chega no Brasil, ele tinha um contrato para entrar em 1.100 salas. O Brasil, na época, tinha 2.400 salas. Quantas salas tem hoje no Brasil, Big? Não sei. Na época tinha... Quantas? 2.800 e pouco. 2.800 e poucas salas no Brasil. Nessa época... São Paulo acabou de lançar agora 31 salas. Nessa época, ele tinha 1.200. É muito 1.100 pouco, era quase a metade. Salas é muito pouco. Para Agora 210 milhões de brasileiros. Só nas capitais. Imagine um filme Só chegando... capitais. Um filme chegando e obrigatoriamente tendo que obrigar já com o contrato para entrar nessas 1.100 salas. A maioria, as maiores salas assim desses multiplex não eram as salas de arte, entendeu? E assim, lembra da lógica que eu te falei? O filme tem público, vira cartaz. Muitos filmes brasileiros que estavam com público estavam virando cartaz e outros que estavam fazendo sucesso em sala de arte e caminhando para os cinemas comerciais maiores. Isso era em torno de 80 documentários na época que estavam nisso, né? E um, em especial, que estava batendo bilheteria bem, virando, e saiu, que não era para ter saído pela lógica de permanência, mas saiu para Amanhecer, foi o Bora Bahia, não? O Bahia Minha Vida. Bora Bahia Minha Vida, não foi? Que saiu Bahia de cartaz, se eu não me engano. Entendeu? Porque Agora, ele tirou de cartaz por causa do... Engraçado, teve um filme que eu não sei se o nome que eu vou falar aqui é o correto, Nossas Crianças Não Estão à Venda, eu acho que é isso. Foi alguma coisa que era a pedofilia. Nossas crianças não estão à venda, alguma coisa. Tem uns 2 anos que passou. Como é que é o nome do filme? E no final os atores emocionavam toda a plateia, todo mundo emocionando, e eles ali vendendo a ideia de que você vendesse aquela ideia para as pessoas assistirem. Eu até coloquei no meu Instagram, aí o Som Lino está lá, eu não lembro o nome do título das crianças, eu sei que era exatamente combatendo a pedofilia, né? Onde as pessoas pegavam as crianças, vendiam as crianças, né? Eu acho que Eu vi Filhos do Sol, que era assim. É Filho do Sol? Porque são crianças que os pais vendem para sobreviver. Não foi isso, não. Foi. Acho que, se tivesse dar um Google aí, acho que Nossas Crianças Estão à Venda, uma coisa assim. Eu acho que sei que filme é esse. Que emocionado. Todos nós saímos de lá revoltados e chorosos. Eu mesmo chorei à vontade lá, né? Não. E os atores, no final, fazia conclamava a população para difundir, para divulgar. Foi um documentário aquilo ali, né? Baseado em fatos. E eu achei interessante a ideia da produção, dos produtores, dos diretores, pedir que os atores fizessem o merchan. Agora, então, por que não fazem todos esses? Sai difundindo aí para que as pessoas conheçam? Mas são vários fatores. Em primeiro lugar, eu acho que é o desprezo do estudo da produção, do desenho de produção. Porque todo mundo fala, o diretor é mais importante. Não existe ninguém mais importante no cinema, porque o cinema é como uma orquestra. Se um desafina, todo mundo desafina. Todo mundo desafina. Então, assim, a produção é tão importante quanto a direção, é tão importante quanto o fotógrafo, porque se você fizer um filme lindo e não distribuir ele, ninguém vai ver, né? Se você tiver um bom produtor e tiver um filme péssimo, o produtor vai levar, mas também não vai ver. Então, assim, é uma via de mão dupla. A gente tem que se dar as mãos. Mas o estudo eu acho que é fundamental. A gente não estuda a engenharia da produção. Todo mundo faz o filme de forma empírica. É o meu filme da minha vida, é meu primeiro longa. E não pensa no que vai chegar no final. Então não tem filme. Eu acho que quando a gente traz os filmes que eu não vi, foi exatamente para provocar por que esses filmes não são vistos. Tem que ficar no imaginário das pessoas, tem que tocar as pessoas, né? Tem que tentar pensar diferente. Como vai funcionar, não sei, porque também é um filme, é um festival com pouca grana, é o primeiro ano do festival. Mas
o ano que vem a gente quer pensar diferente, já quer ver onde é que a gente errou também dentro do festival, da estrutura do festival, como a gente pode impactar de forma maior as pessoas. Se ele fica na sala central, ali na sala Valda Silveira, mas ele fica itinerante também nos bairros, ele fica itinerante no interior, uma caravana com os filmes que eu não vi. São coisas que a gente está pensando, o Big é um parceiro nisso com a gente, porque a gente quer entender como é que a gente vai mobilizar e sensibilizar os governos para a importância de se ver os filmes. Ô Sol, esses filmes que ninguém viu e que eles foram produzidos aí há algum tempo, para onde é que vai esses filmes? Eles vão acabar meio na gaveta eternamente, eles não vão servir para mais nada. Vai ser um documentário lá para os nossos bisnetos. Eles perecem? A gente corre 2 riscos. Risco 1, se for película, que não tem mais, né? Ir para a Cinemateca, está bem acondicionado, mesmo assim o cinema de nitrato ele dura mais tempo, consegue durar até 100 anos. Mas os filmes digitais, o pessoal não tem nem estudo de como é que acondiciona esses filmes. Então, com 5 anos, ele acabou. Porque se você não troca de HD, se você não faz uma relimpada dele, se você não processa... Bota seguramente na nuvem, em algum lugar. Mas na nuvem eu tenho medo de também sumir. Você não dinheiro, pagou a nuvem e desaparece. É muito dinheiro na produção para um produto perecível desse jeito. Lino, aproveitando aí a sugestão que você deu, eu queria pedir a você que está em casa aqui assistindo a gente que siga o Instagram do festival, compartilhe as publicações para que alcance mais gente para esses filmes que você não viu e que as pessoas ainda não viram sejam vistos. Acompanhe o festival, entra no site também do festival para olhar a programação, essas mesas redondas, esse debate, os cursos que vão ser oferecidos, participem e, por favor, divulguem para que esses filmes cheguem nas pessoas. @os filmes que eu não vi. E a Sol, galera, ela está aqui, a Sol Moraes está aqui junto com o Big, são 2 cineastas, estão aí abertos, acessíveis, vocês podem contactar eles para conversar, para falar, para divulgar, enfim, tá aqui, que oportunidade grande tá tendo aqui o nosso podcast com essas 2 personalidades do cinema brasileiro, do cinema mundial, né? E a gente está deixando aqui essa tribuna aberta para vocês. Vamos ver os filmes que eu não vi, vamos falar mais do cinema, vamos falar em larga escala para todos os dirigentes, para o executivo desse país, tanto faz no âmbito municipal, quanto no estadual, quanto no federal, para pensar em salas de cinema, nas escolas, revitalizar talvez os antigos cinemas nas praças, nos bairros, sair aí desses multiplexes da vida que está dando acesso à classe média alta. O povo está clamando por cultura. Cinema não é só lazer, é principalmente cultura. E aí, esse produto agora é um produto de lazer. Vamos ao cinema. Aí se produz, vai gastar uma família de 4, 5 pessoas, vai gastar R$1.000 para ir ao cinema. Então, é um lazer para rico. E, na verdade, é uma cultura. E cultura é para uma população. E a população precisa deixar o seu legado aí nos dias a dia que vai fazendo a construção da sua cultura. No cinema a gente vê coisas que aconteceram, falando de Brasil há 500 anos atrás, há 500 anos, aí vale a redundância, há 500 anos atrás, está lá registrado no cinema, mas a vida continua sendo produzida a cada dia. E essas pessoas que estão aqui, esses 2 grandes cineastas, estão envolvidos, imbuídos, preocupados e trabalhando diuturnamente para difundir, para registrar os feitos de uma população através da 7ª arte, que é o cinema. Pelo amor de Deus, vamos bradar isso, vamos botar a boca no mundo. O cinema tem que servir não tão somente de lazer, mas principalmente de cultura, não é isso? Foi um desabafo meu aqui. Troquem sua pipoca, né? Sua pipoca caríssima por um bom café, um pedaço de torta, frequente a sala de arte, a Volta da Silveira, assista filmes que não estão nessa coisa do blockbuster, da sequência dos filmes, dos trailers do YouTube. Vamos ver esse filme. Eu cansava de ir dia de domingo ali para a sala de arte. Eu chegava, via qual era o filme, não lia nem a sinopse, comprava o ingresso de um e já comprava o da próxima sessão. E os únicos problemas que eu tive foi de terminar de ver um filme e dizer, depois não quero ver mais nada, mas já estou com o ingresso do outro e não me arrepender.
E a Sala Walter da Silveira também, a gente são 2 revitalizações, né? Então a Sala Walter da Silveira vai estar aberta para filmes. Barris. Nos Barris. Biblioteca dos Barris. Biblioteca Nacional, Central. Central dos Barris. E ao lado dela tem a Sala Alexandre Robato, que também está sendo revitalizada para cursos, para exibição de filmes, para cineclubes, ou seja, que vai ser de graça, porque na Sala Alexandre Robato não é pago, né? Então você pode ter, quem tiver um projeto, quem quiser levar um projeto para Dimas, né? Vai lá, apresenta esse projeto para Dimas, eles vão aceitar e você vai fazer um debate com exibição, com exibição de filme, com debate no final e gratuitamente. Já a Alexandre Walter Silveira, ela vai ter também projetos gratuitos, mas vai ter também contabiliteria. Ela vai começar a contabiliteria. Isso para a gente que faz cinema é bom, porque é mais um espaço que vai contabilizar para a gente que não vai sair para o Homem-Aranha. Né? Vai ter espaço ali garantido. Sol, Longe do Paraíso já está pronto, né? Tem Nina e A Pele Morta. Já estão prontos também ou ainda vão ser produzidos? Nina foi um filme, assim, foi 3 formas de distribuição que eu experimentei para aprender também, né? Porque a gente passa o tempo e a gente continua aprendendo. Então, Nina foi um projeto que a gente teve uma verba que veio de um distribuidor, foi da Europa Filmes, direto para rodar o filme. Então, foi o primeiro filme que eu fiz, assim, vamos dizer, por encomenda, né? Então, o distribuidor aporta a verba na sua conta, você roda o filme e entrega ao distribuidor. Então, ele faz a distribuição. Então, rapidamente foi para a sala de cinema, rodou rápido e foi para a sala de cinema rápido porque tinha esse recorte. O Longe do Paraíso foi rodado junto com A Pele Morta, que são 2 filmes que foram prêmios do Prodecine, para pessoas, para intelectuais, para pessoas que já estão no ramo. Um foi Orlando Senna e o outro foi Geraldo Moraes, que era meu marido. O de Orlando Senna, que é o Longe do Paraíso, foi lançado, levou 6 anos para ser distribuído, porque só agora com a Paulo Gustavo a gente conseguiu essa verba para distribuir. Então ele está entrando em todos os cinemas do Brasil de forma gradativa, porque a gente não tem corpo para entrar de uma vez, como o Walter Salles entrou, como o Sérgio Machado entrou com o filme dele também de animação. Como é o nome do filme mesmo? Esqueci, de Sérgio. E estava em todos os... entrou em 100 por tantas salas, 75 salas de uma vez só, mas A Pele Morta a gente está finalizando ainda, que é um filme que ele teve um problema sério, porque a gente estava atravessando a fronteira Brasil-Paraguai, porque é um filme que passa nas veias abertas da América Latina, então a gente sai do Brasil, Paraguai e a fronteira com a Bolívia, e quando a gente atravessou Ponta Porã, Pedro João Cavalheiro para Ponta Porã, o dólar saiu de 2,75 para 4,7. Somente isso. Então, dobrou. Orçamento do filme dobrou. E as pessoas diziam, volta. E eu falava, não volto. Por que eu não voltava? Porque o produtor tem que pensar rápido também. Então, naquele momento ali, eu pensei, se eu voltar, a menina vai crescer. Né? O indígena vai crescer também. E pode acontecer qualquer problema com um desses atores, e o que eu vou fazer depois? E aí eu fiz uma continha de chegar. Se eu voltasse, eu ia gastar X, e para voltar ao set de novo, eu gastava Y. Então, eu falei, eu vou tomar esse empréstimo e vou atravessar a fronteira. Então, eu tomei um empréstimo na época de R$350 mil e atravessei a fronteira. Só que eu atravessei a fronteira, filmei tudo, graças a Deus, o filme está lindo. Mas, assim, eu rodei a pulso, porque meu marido tinha falecido, eu convidei meus enteados para dirigir comigo, para seguir o filme, para tocar o filme. Mas quando eu voltei, eu desabei. E aí eu não conseguia finalizar o filme, porque não pode captar recursos por essa linha do Fundo Historiador Visual, que é o Prodecine 5. Não pode captar recursos. Então, eu tinha que ter alguém que aportasse verba no filme ou que eu desse um jeito. E eu não consegui. A pandemia entrou, ficamos 2 anos parados, e quando voltou foi o caos ainda, assim, o mercado reaquecido. Este ano também, a Paulo Gustavo, eu ganhei um prêmio de trajetória, 35 anos, já sabe, os cabelos brancos, e foi R$80 mil. E é com essa verba que eu estou finalizando o filme agora, para chegar na tela em 2025. Ô Sol, e a iniciativa privada que estiver agora nos assistindo, até tiver interesse de entrar aí nessa batalha para bancar esses filmes, para patrocinar esses filmes, até porque o governo, através aí dos incentivos, a iniciativa privada, né, isso que banca qualquer coisa cultural, é dedutível imposto de renda, né? Uhum. Por que não existe uma campanha, ou sei lá, uma larga comunicação com a iniciativa privada para... Olha, eu acho que eles sabem comprar essa de briga, tudo, né? Eu sei porque, por exemplo, Gilberto Gil, quando ele era ministro, ele falava assim, a Lei Rouanet, falam tanto da Lei Rouanet, mas eu, Gilberto Gil,
não tem acesso à Lei Rouanet 100%, porque existe uma diferencial dentro das leis. Por exemplo, quem é filarmônica, quem é como nós, cinemas comum, você pode concorrer a 100% de isenção de impostos com a Lei Rouanet. Um Gilberto Gil, um Betânia, uma própria Daniela Mercury, Ivete, que seja, eles não têm isenção de 100%, eles têm isenção de 30%. 70% o patrocinador banca do caixa do patrocinador. Então, para a gente, em tese, seria mais fácil, porque nós mortais receberíamos 100%, daria ao patrocinador 100% de isenção. Mas existe, por um lado, um desconhecimento de quem faz o marketing da empresa, que eu já visitei várias empresas, a maioria são pessoas muito jovens e não entendem o impacto disso, desse retorno social. E, por outro lado, eles se sentem vigiados, porque quando você participa da lei, segundo eles, a vigília do TCU é mais forte em cima da empresa. Então, a empresa fica entre a cruz e a caldeirinha. Por outro lado, o cinema dá um poder muito grande do merchandising e do product place. O merchandising é tipo assim, quem tem coragem de fazer, bota lá bem grandão, um caminhão passando com a marca. E o product place já é uma coisa mais bem estudada nos grandes produtores. Por exemplo, eu estou fazendo um filme que se passa numa cozinha e eu estou fazendo uma receita. Nessa receita vai ter um lata de leite nenhum. E ele é o patrocinador, né? E por aí vai. Um carro, né? Você passa, o carro está ali, a marca do carro. Sim. Então, isso é chamado product place, porque são marcas que entram organicamente dentro do filme sem descaracterizar a história do filme. Claro. Então, um product place ou um merchandise, ele custa por volta de 1 milhão. Então, se o patrocinador pensasse nisso, ele bancaria 1 milhão para dentro do set e 1 milhão para distribuição, vamos dizer assim. Sim. Porque com esse 1 milhão, eu faria uma distribuição no Brasil inteiro. A marca dele não permaneceria só na tela do cinema. Ela passaria pela tela do cinema, passaria pelo Instagram, passaria pelo Facebook. Se eu for um projeto que é transmídia, ele passaria pela uma revista em quadrinho, passaria por um game, passaria por uma animação. Ou seja, você pode multiplicar a marca desse patrocinador no merchandising ou no product place em 5, 6 anos. A marca fica no ar. Eu falo isso porque eu estava fazendo um filme do Henrique Dantas chamado Novos Baianos. E aí eu fui procurar captação de recursos. E quando eu estava olhando os papéis de dentro do Vila Velha, eu vi uma empresa que eu acho que era... Ali ficava Dismel, não. Era uma empresa que ficava ali na 7 Portas? Na 7 Dismel? Portas. Não, era uma empresa que ficava na 7 Portas. Quando eu olhei, essa empresa tinha patrocinado o show de Caetano Gil, quando foi lançado em 1900 antigamente. Aí eu falei, pô, se essa empresa está viva até hoje, significa que ela é uma empresa forte. Sim. Então, isso o patrocinador vai entender a força que é um patrocínio e a permanência dele no mercado por tanto tempo e nos arquivos do Vila Velha. Olha né? só. Então, a gente está vindo com outro projeto aí, que é de Orlando Senna, junto com o Márcio Meirelles, que chama Nós, por exemplo, que é com eles. E eu vou atrás desse patrocinador, porque eu acho que é por aí que a gente vai buscando as coisas. Mas ele pode entrar por merchandising, ele pode entrar por product place, que são verbas diretas, que ninguém vai vigiar eles, mas a marca deles vai permanecer no tempo por um bom tempo, como está a sua marca aqui também, aqui para todo mundo. Qual que é a marca que você me mostrou? E a gente ainda tem casos, por exemplo, aí a gente está falando de uma empresa patrocinadora que ela tem como produto final talvez o varejo ou quer firmar sua marca no mercado. Mas tem outras empresas, por exemplo, que trabalham com o chamado B2B, business to business, né? Ela vende para outras empresas que para ela não é interesse assim, divulgar um produto, nem também está alinhando a marca dela naquele momento e por isso a isenção do imposto tende a ser maior, porque ela não vai fazer colocar a marca dela no produto, mas isso circula nos relatórios internos para ele, que mostra que a empresa, para os clientes deles são outras empresas, que eles têm um trabalho desse tão importante como um trabalho social, um trabalho voltado para a ecologia, um trabalho voltado para a acessibilidade, ele tem também um trabalho voltado para a cultura, que melhora o brand, digamos assim, a imagem da marca perante o mercado. Claro, e isso leva tempo, leva anos. Exato. O caso da Chevrolet, por exemplo, Big, o caso da Chevrolet, por exemplo, ele tem 100 anos no Brasil. A Chevrolet está fazendo 100 anos aqui no Brasil. E você que quer comprar um carro através do sistema mais revolucionário que tem no mercado automotivo, é o consórcio. Primeiro que você não paga juros. Você pode definir a sua contemplação dentro do padrão financeiro que você tem. Mas se você está com alguma dificuldade de ofertar o lance para antecipar a entrega do seu carro,
a gente também pensou nesse assunto. Não se preocupe. A gente empresta da própria carta de crédito o valor para você ofertar de lance sem juros. Se você tiver um carro de qualquer marca, pode trazer no negócio a oferta também como lance, no todo ou em parte. A outra parte eu te devolvo em forma de troco, só na troca de chaves. Chave vai e chave vem. A partir daí, a sua parcela também reduz o valor. Ou você pode também reduzir o tempo do consórcio. Tudo isso através do consórcio Chevrolet diretamente da fábrica. Não tem nenhum tipo de problema nenhum orçamentário para você. E outra coisa, fazendo o consórcio agora, você vai concorrer a um prêmio semanal de R$25 mil durante todo o plano. Se você fizer um plano, por exemplo, de 60 meses e for contemplado nos primeiros 10 meses, você vai estar de carro na mão, rodando e continua concorrendo semanalmente ao prêmio. A qualquer momento, você pode estar ganhando R$25 mil. Já pagamos para 500 pessoas no Brasil este prêmio. Então, no aniversário de 100 anos da Chevrolet no Brasil, o consórcio faz a festa e você é quem pode levar o presente. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Pois é, Sol Moraes e Big, Adriano Big, eu chamo de Big, é uma figura fantástica esse rapaz. Um grande escritor, um grande cineasta, um grande poeta. Tem um case de distribuição maravilhoso. Maravilhoso. O Big, eu agradeço aí a Deus de ter conhecido essa figura aí, que é muito legal. Agora, por exemplo, o que leva a um filme, né, ter uma marca tão forte, como, por exemplo, Auto da Compadecida, né? O 1 explodiu todas as salas. Agora chega o 2 no próximo 25 de dezembro, agora dia 24. E já está, vamos dizer assim, como também eu ainda estou aqui, né? Que está explodindo aí nas bilheterias. Por que 1 ou 2 ou 3 filmes assim explodem e tantos outros tão bons quanto fica nesse casulo? Essa coisa de explodir, eu vou dizer que é igual o TikTok, né? Tem coisa que viraliza, tem coisa que não viraliza, normal. O João Grilo e o Chicó é do Ariano Suassuna, Sim. É uma história que está no imaginário brasileiro e esse espertalhão sempre existiu. Na história que sua avó te conta, né? Em várias histórias que você ouve no seu crescer, no seu dia a dia. Então, ele faz parte do nosso imaginário, o João Grilo e o Chicó. E o Chicó. Não tem para onde correr. Então, qualquer filme que venha nessa batida, eu acredito que agrade. Eu estava lendo um livro do Rick Mark, né? Que é sobre publicidade, ele falando como é que os filmes internacionais fazem sucesso. E, por exemplo, Star Wars. Eu não gosto nem do filme. Mas, assim, tem notas musicais que eles colocam dentro da construção da trilha da música que te remete à infância, que te remete à saudade, que te remete ao namorado, que te remete a qualquer coisa. Eles trabalham com 4 notas musicais únicas que eles montam nessas notas de filmes e te leva a ouvir na trilha do filme você querer ver o filme. Eu não sabia disso, eu estava estudando sobre isso. Olha só. Né, que é incrível realmente. Então, é isso que acontece com o Auto da Compadecida. Todos nós temos um João Grilo na família, ou no interior. E o Celto Velho e o Bartegaz estão fazendo isso divinamente. Maravilhosamente Parece bem. que eles são Chicó e João Grilo. Não é o Celto, né? O Matheus, não. É o Chicó e o João Grilo. Tá no imaginário, tá na cabeça da gente. E o Eu Ainda Estou Aqui teve um projeto da Globo chamado Tapas e Beijos, foi até dirigido por uma amiga minha, Daniela Braga, que até é sobrinha da Sônia Braga. Esse Tapas e Beijos, ele alcançou o Brasil, porque estava na Rede Globo. A Rede Globo vai nos 5.507 municípios brasileiros. É a única televisão que chega a todos os lugares. Enfim. E a menina que faz a personagem principal, que segura o filme, está nesse imaginário do Tapas e Beijos, lá atrás. Então, muitos jovens foram ver a atriz do Tapas e Beijos. E lá topou com a realidade dura. E saiu questionando a família. Saiu questionando uma série de coisas. Saiu questionando a ditadura. Então, tem algo sempre por trás do que você constrói. Né? E eu acho que a Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, impactou muito a juventude. Eu vejo a minha sobrinha, que tem 20 anos, ela segue a Fernanda Torres em tudo. Virou meme de qualquer coisa da Fernanda Torres, já está ali colada. E voltou a assistir o Tapas e Beijos, que é da época dela. Então, tem alguma coisa ligada aí que está implantado nesse imaginário. Então, você não pode fazer... É isso que eu digo, às vezes, a arrogância de quem faz cinema é achar que fez algo totalmente diferente. Ao contrário, você tem que fazer algo diferente, mas que tenha sempre o que teve ali no cotidiano das pessoas. Porque a gente vive... eu tenho uma série em Pernambuco que eu premiei, até num júri que eu fui,
que é Sabores e Lembranças, uma coisa assim, que é como a comida chega para você. O cheiro da comida, ou o cheiro de um perfume que você te lembra a infância, que te lembra a casa de sua avó e te vai a algum lugar. Então a série é isso, ele leva a isso. O Tieta, por exemplo, não só o filme de Cacá, mas também com uma novela do Jorge, né? Que está agora sendo reprisado. Quer dizer, é isso aí que você está falando, né? Está no imaginário das pessoas. Está no imaginário. Se passar daqui a 100 anos, vai fazer sucesso. Entendeu? Exatamente. Então, tem essa coisinha aí que a gente tem que lembrar quando está estudando um filme. Você estuda um roteiro, e aí eu falo da engenharia da produção, porque você vai estudar o roteiro e você vai estudar, né? Que roteiro é esse? Que público que eu vou impactar? Para onde que ele vai? Quando você faz isso, o filme tem outro sucesso. E ele, você convida Big para um próximo podcast, que ele vai falar Para Além dos Seios, que é um documentário que, em tese, quase ninguém assistiria, que fala sobre câncer, mas que ele fez um trabalho fantástico com as pessoas que tiveram câncer, que se recuperaram ou que superaram essa dor, né? E esse bicho bateu uma bilheteria. Ele Big, sozinho distribuindo, e ele mesmo dirigiu. Então, é um produto que fala com a sociedade, que dialoga com a sociedade, com o meu dia a dia. Quem não teve um parente com câncer na família? Que não doeu a perda, né? Então foi por aí que ele foi, assim que ele distribuiu, e é um case de sucesso dele. Meu marido até chamou ele para um debate uma vez, para um distribuidor da América Latina, falando sobre a visibilidade dos filmes também, e Big foi um deles, convidado. Big, então cada vez que eu conheço você, eu fico mais apaixonado pelo seu talento, cara. Você é espetacular. Obrigado. Só Moraes. Olha o que é que o relógio faz com a gente, ó, 59 minutos e 42 segundos, tá vendo? Big, a sua participação aqui sempre luxuosa, e eu que não entendia absolutamente nada de cinema, com esse show que vocês deram aqui, já me abriu a visão, já me abriu a mente, já conheci muita coisa por dentro que eu não conhecia do cinema, essa arte maravilhosa. E eu gostaria até de convidar vocês aqui para uma próxima oportunidade, porque foi muito pouco tempo para a gente falar de uma cultura tão sensacional como é o cinema. E você, Sol, pelo amor de Deus, você é fantástica, fantástica. Obrigada. É uma pessoa com uma simpatia bacana, uma aura legal, uma pessoa leve de se conversar, feliz. Você é uma pessoa feliz e transmite essa felicidade, essa leveza. Muito obrigado, tá? Obrigada a você, porque nós também somos felizes. Acho que o Big foi super feliz em indicar, né, a proposta para falar. Mas eu acho que você também tem uma força que você pode estar abrindo um canal para o cinema na Bahia. Porque pode viralizar. A gente pode jogar para as pessoas, daqui a pouco está todo mundo querendo falar um pouco. Oxalá. Big, meu amigo, muito obrigado por tudo, tá? Você cuidar dessa pauta maravilhosa, trazer sol para aqui, pelo amor de Deus. É um sol de verdade que está nos iluminando. Obrigado a vocês dois. E espero tê-los aqui na nossa bancada logo, logo, tá certo? Tá bom, parabéns pelo projeto também. Muito obrigado. Pois é, galera, e assim vamos encerrando mais uma edição do nosso Ailson Lino Convida. Na próxima edição tem mais para você. Até lá. Ailson Lino Convida, novidade e informação para melhorar sua vida.